Bem, um outro aspecto que me perguntam muito para falar sobre o signo do Lula. Eu que fiz alguns mapas que eu publiquei lá no meu blog de Umbanda Astrológica, quando o Lula ainda estava preso, né? E eu cheguei a prever que ele iria sair e que teria um ano importante aí na política e depois conseguiu, com a Vaza Jato, recuperar os seus poderes políticos e conseguiu ser candidato a presidente e conseguiu se eleger. Eu sempre que disse aqui nesse canal que o Bolsonaro não conseguiria se reeleger. Seria o fim político dele e como ele não vai conseguir mais realmente voltar para a política, tanto pelos crimes que ele cometeu, como a forma que ele usou a política para se promover, ficar rico com as famílias, e como ele tentou destruir a democracia de todas as formas. Mas falar de uma personalidade política como o Lula é muito difícil, né? Até porque não sabemos de fato o horário que ele nasceu, porque os políticos eles costumam mentir, às vezes você vai atrás e no registro não está certo. O mapa que eu uso, que eu sempre uso, com o Sol na casa 12, vem dando certo em alguns aspectos, mas não sabemos se esse horário está realmente correto. Mas é esse mapa que eu e muitos astrólogos usam. O Bem-vindo Siqueira, que é um ator excelente, eu sou fã dele. E agora ele vem mostrando um lado aí no canal dele espiritualista, fazendo previsões com búzios, com tarô. É uma pessoa altamente espiritualizada, apesar de eu discordar da forma que ele joga búzios, né? Que ele parece, ao menos foi o que eu entendi, ele lê como aberto os búzios com a abertura feita pelo homem, não a abertura natural. Que o correto é a abertura natural, que é os búzios abertos. Mas está dando certo para ele, né? Muitas pessoas aí da linha da, da forma de estudo de Angola gostam de usar essa forma aí com a parte feita pelo homem como se fosse a parte aberta e não a parte natural. E ele vem fazendo previsões. Ele fez para o Bolsonaro, fez para o Lula, fez para a Janja. Só que ele é altamente capacitado, conhece bem os odus, conhece bem o jogo de búzios, ele conhece bem a forma esotérica de usar o tarô. Além de um excelente ator, eu dou muita risada nos vídeos dele, ele é um humorista fantástico, um ator fantástico, e agora se mostrando aí o seu lado de conhecedor dos cultos afro-brasileiros, da magia e do esoterismo. Só que a gente sabe que um pouco da paixão política da pessoa pode influenciar. Não estou dizendo que é o caso dele, que ele faz uma brilhante análise, né? Mas ele fez muitos elogios para a Janja e tal, que a Janja é a parceira que o Lula precisava, e pode até ser, né? Mas no mapa astral do Lula, já entrando aqui na parte do Lula, eu já alertei isso em alguns outros vídeos, inclusive no TikTok, para ele ter cuidado com essa atuação da Janja, que pode gerar problemas políticos para ele no futuro. Talvez não de forma intencional, mas a atuação da primeira-dama tem que ter sempre discreto, e ela é uma pessoa que não é nada discreta. E as pessoas dizem, não, mas é o jeitão dela, que está modernizando a política, a Michelle fez isso, ia para as igrejas, enfim. Mas é uma forma muito perigosa, essa forma da primeira-dama está agindo muito nas decisões do presidente, está agindo muito aí, fazendo política, muito cedo. Uma primeira-dama está se lançando de vez, ela quer como se fosse uma rainha auxiliando um rei, representando, dando palpites até de coisas de escolhas de ministros, enfim, de escolhas de ministros do Supremo. Isso pode ser muito perigoso e pode trazer problemas para ele no futuro. Eu gostei muito das análises feitas aí pelo Bem-vindo no tarô e nos búzios sobre o Lula, sobre as anjas e tal, mas é o que eu disse, às vezes ele pode querer, não quis falar muito das partes ruins e quis usar a análise para elogiar, né? E eu não gosto muito disso. Eu gosto de ver. Eu não faço uma astrologia completamente, vamos dizer assim, pessimista, mas também eu não gosto muito daquela parte que diz, uma astrologia positivista, uma astrologia que só vê o lado positivo, uma astrologia que ignora o lado negativo. Eu não gosto muito disso. O mapa do Lula para 2024 será altamente desafiador, apesar da revolução solar
se mostrar muito benéfica, a parte de trânsitos e progressões, especialmente para a área de saúde, continua pesando. Saturno continua pesando as estruturas do ser, do presidente, e na parte política também ele terá surpresas aí. Os adversários poderão conseguir trunfos importantes contra ele, até porque ele tropeça muito. Ele foca muito a política internacional e esquece dos graves problemas que o nosso país tem. Ele é muito mal orientado, ele é uma parte sombria do PT, que auxilia ele, os ministros que ele escolheu lá, Rui Costa, Paulo Pimenta e muitos lá, muitos simpatizantes do Centrão, que gostam daquelas coisas de Centrão, de regalias, de cargo estatal e tudo mais. E ele gosta muito disso. Você vê a briga dele com a Lava Jato, não só porque a Lava Jato feriu ele, e ele tem razão de ter queixa contra o Sérgio Moro e o Deltan e tudo, mas coisas que ele nunca explicou sobre as empreiteiras, sobre as palestras que ele recebeu, sobre muita coisa. Ele deu uma ali de uma cambalhota, conseguiu vencer a Lava Jato, conseguiu voltar à presidência. O povo no Brasil esquece tudo, e por essa rivalidade de os bolsonaristas e o Lula, e os lulistas e o Bolsonaro, e fica nessa. Cada quem tem o seu favorito, não vou nem usar adjetivos aqui, mas o outro lado está sempre errado e o lado que eu defendo está sempre certo. É assim que é a política no Brasil, por isso que não muda nunca. Mas tem muita coisa aí que o governo do PT está fazendo também péssimo, que está ferrando com as pessoas. Tanto que as pessoas aí, você vê pela aprovação de governo, não estão notando nada das melhoras, que já teve algumas melhoras na parte de, de inflação, de correção de salários, enfim, de investimentos em educação, de ciência. A gente vê o esforço que o PT tem de meio ambiente e tal. Por outro lado, é só firula. Então as pessoas não sentem muito, porque tá lá o Centrão muito forte no Congresso, o bolsonarismo batendo, essas CPIs, coisas inexplicáveis do dia 8, que a gente sabe que o bolsonarismo cometeu mais, que o PT também tenta esconder aí, aquele general G. Dias, coisas inexplicadas pelo Flávio Dino. E a vida vai levando o Brasil nesse barco aí, remando, e o povo é que paga a conta. Eles estão lá viajando de aerolula, pagando uma de bom estadista para aqui para colar, a Janja mostrando seus vestidos novos para aqui para colar, mas o povo não está sentindo essa melhora toda que o Bem-vindo Siqueira viu aí, não, né? Ele fez uma parte esotérica muito brilhante das análises, mas ele dourou a pílula também em muitos elogios que o governo do PT não merece, não. Aqui na Bahia a gente vê como é que está o governo aí, 5 mandatos seguidos, a saúde ruim, a segurança ruim, a educação ruim. A gente vê muito marketing, inauguração de colégio modelo, de policlínica, disso e daquilo, mas o que o povo sente é sofrendo na fila da regulação, na saúde, sofrendo com falta de segurança, sofrendo com falta de uma educação boa. E o PT vai levando assim com a barriga, cheio de cargos, cheio de estatal, cheio de mamatas, cheio de apadrinhamentos, e o povo é que vai sofrendo com embasa, vai sofrendo com falta de segurança, com estradas ruins, poucos asfaltos, falta de foco, de prioridade, vão gastar bilhões numa ponte, enquanto as estradas continuam esburacadas pelo interior do estado, vão gastar bilhões numa fábrica de automóveis elétricos que poderia ser investido em outras coisas que gerar muito mais emprego, favorecendo essa montadora aí chinesa, a Ford, e o povo paga a conta. Ou seja, para voltar para a análise do Lula e para a política, já que as pessoas não gostam de falar a verdade, como disse o Pondé aí num programa da cultura que ele faz aí, que ele diz que o povo não quer ver a verdade, o povo quer se trancar na sua bolha. O bolsonarista se tranca na sua bolha, tudo que o Bolsonaro disser está certo, tudo que o Lula disser está errado. O lulista se tranca numa bolha, tudo que o Lula fizer está certo, nem que fira ele, mas está certo, e o que o Bolsonaro disser está errado, e vai levando assim com a barriga. O lulista não quer que critique o Lula, o bolsonarista não quer que critique o Bolsonaro, e eles vão enricando e de boa e usando o povo para alcançar o poder, para virar presidente, para eleger quem eles quiserem, para dominar onde eles quiserem. O que a gente vê é o quê? O Lula com foco para se aparecer, até porque ele sabe que está velho, provavelmente não será presidente de novo. Então ele quer se aparecer como grande estadista, se envolvendo lá fora, enquanto aqui o povo pena com transporte ruim, falta de segurança, falta de uma escola boa, falta de um transporte bom.
e vai levando. Bolsonaro sustentado pelos fanáticos da direita, o Lula sustentado pelos fanáticos da esquerda, e quem achar ruim que fica nesse meio, que se exploda. Bilhões sendo desperdiçados nos programas sociais, e eu repito de novo, desperdiçados, um dinheiro que não volta jamais para o país. A maioria que não precisa, que mente nos cadastramentos, tudo é esse CAD único. Se vem uma parabólica é para quem está no CAD único, se vem um aumento é para quem está no CAD único, 150 a mais por filho é para quem está no CAD único, tudo virou uma nova casta no Brasil. É esse CAD único. Quem não está no CAD único está lascado. Você, trabalhador, trabalhe para ganhar um salário mínimo trabalhando 40 horas por semana para receber 1.000 e poucos e um aumentozinho de 20 ou 30 reais de ano em ano. Quem está no Bolsa Família é só aumento, é 13º, 14º, 150 por filho, tudo que saía nesse CAD único. Ou seja, o Brasil não tem prioridade, o Brasil é feito para quem não trabalha. As pessoas precisam dos programas sociais? Precisa. Faça um cadastro sério para botar quem precisa. Quantos bilhões se desperdiçam em 10 anos nesses programas sociais que não voltam jamais, jamais? Enfim, são esse tipo de coisa que a aprovação do Lula nunca vai melhorar, ele vai levar o mandato assim, todo patinando. Essas reformas são feitas assim meia boca, melhora uma coisa aqui, piora outra acolá. E todas as reformas feitas no Congresso acaba ferrando mais quem é pobre. Quem já está rico, as reformas pouco importa a reforma que for feita no Congresso. E quem é pobre sempre vai pagar a conta. Mas voltando para o mapa do Lula, será um ano muito desafiador, o ano de 2024. Será um ano desafiador na saúde, porque Saturno continuará ferrando ele. Parte de coluna, mesmo com a cirurgia que ele fez aí, parte de articulação, ele vai se sentir mais cansado ainda. Os inimigos vão continuar mais implacáveis, vão conseguir armas importantes contra ele, até porque ele erra muito, tem escolhas imbecis, ele fica perdendo tempo com a Argentina, Venezuela, isso e aquilo, e não cuida do país, e é mal orientado. Celso Amorim, com aquela política dos anos 1900 e bolinha, defendendo o comunismo, esse tipo de pataquada, e mal orientado e não tem prioridade. Tudo para quem está no CAD único e para quem ganha salário mínimo, mixaria, esmola. E esse é o Brasil que vai seguir assim. Vai seguir assim. Ele vai penar muito e, se não mudar a forma de governar, a forma de ver as coisas, de tanto apadrinhamento, de tanta politicagem, ele gosta daquela velha política, né? A gente viu sempre nos discursos, nos debates, a forma como ele defende, ele gosta da velha política, do tomar lá da cá, dos apadrinhados, das pessoas com cargo estatal, ele gosta disso. Ele gosta e a gente vê que não vai mudar. Teve um terceiro mandato, que a vida não dá para qualquer um, e ele continua o velho Lula de sempre, defendendo as coisas, odiado pela direita, amado pela esquerda, e não vai mudar. Ele é aquilo e pronto, acabou. E agora, comandado pela primeira-dama. A primeira-dama é quem diz o que ele deve e o que não deve fazer, que é uma coisa muito perigosa, que eu nunca vi na vida. E até para escolher um PGR, um ministro do Supremo, essa novela, essa ladainha toda. Uma decisão simples é sempre tomada da pior forma possível, usando a politicagem, as negociatas e assim por diante. Então, não espere nada de tão melhor para 2024. Pode até ser um ano muito mais difícil. O mapa do Lula está, pessoalmente para ele, riqueza, dinheiro, ele está no poder aí, está andando no aero Lula, está de boa. Mas para o país e para a política será um ano talvez até mais tenso do que 2023. Será um ano de muita briga política, será um ano de muitas derrotas do governo e será um ano de que a espiritualidade vai cobrar muita coisa. Ele tem muito benefício, tem muita proteção espiritual, tanto que se tornou 3 vezes presidente, como Bem-vindo fez aquela análise, é um cara que conseguiu uma certa sabedoria, mas é um cara que também ainda mente muito sobre muita coisa. Você pergunta uma coisa, você vê que ele pensa muito para responder, porque ele é da velha política, ele é das negociatas, não explicou nada da Lava Jato, simplesmente tirou o corpo fora, jogou a culpa com a Vaza Jato nos procuradores e no juiz, não respondeu nada, e esse é o Brasil. O Brasil que nunca vai ser esclarecido, nunca vai ser passado a limpo. Quem está na mamata continua, quem está na pobreza continua. Então, não espere muita coisa boa para o ano de 2024, não. E nem para o governo Lula. Vai continuar nessas negociatas. Melhora uma coisa aqui, piora outra acolá. E não vai fazer nada para melhorar. Vão dar dinheiro. Tudo é para esse CAD único. Tudo é para
Porque o marketing político é o Bolsa Família, usado aí os cadastros falsos, as entrevistas falsas nas prefeituras, as pessoas mentem, não tem um fogão, não tem nada, mesmo que não precise. Inventam aí uns falsos pente fino, agora qualquer um pega a pensão no INSS, já vão dizer que o INSS está quebrado. Já vi uma matéria aí dos médicos peritos dizendo que estão aposentando sem perícia e que isso vai quebrar a Previdência. Enfim, é um governo populista que vai levando assim com a barriga e que talvez não chegue em lugar nenhum, e que o Brasil é quem sempre paga o pato. A dívida só aumentando, as reservas só caindo e toda a reforma que faz é para tirar do povo, para manter a regalia dos ricos. Então, vamos orar para o orixá do ano, para o regente do ano. Eu vou falar depois no vídeo qual será o anjo que vai reger 2024. E tem coisa boa sim, o Lula vai conseguir algumas coisas boas. No mapa dele a gente tem aí Júpiter na casa 6, a gente tem Urano entrando na casa 7, pode trazer alguns aliados novos, importantes, e inimigos declarados também poderosos que poderão causar surpresas a ele. E o eixo do dragão que está na casa 6 e 12 dele aí, então ele tem que ter cuidado até também para não adoecer gravemente e ter problemas, inclusive aí problemas renais, problemas neurológicos. Então ele tem que ter cuidado. Dinheiro não resolve tudo, poder não resolve tudo. Ele é muito apegado a poder, muito apegado à vaidade política, mas deve olhar mais para a parte espiritual, governar com um pouco mais de sabedoria, sem estar só com os pés na politicagem. Não ouvir tanto a mulher dele. Ela pode colaborar, mas o presidente é ele. Ele é que tem o cargo, ele é que tem a experiência. E parar de dar tanto show, dar tanto palco, dar tanto espetáculo para a primeira-dama. Ela deve se recolher mais. Está no lugar de primeira-dama, assim como foi a Ruth Cardoso. Uma pessoa coerente, discreta, que não fica se aparecendo tanto. E agir com verdade. Se for pintar um sucessor, que pinte naturalmente, sem querer ser tão manipulador. Enfim, a espiritualidade vai passar essa mensagem para ele em 2024. Pode ser um ano difícil, pode ser um ano de muitas conquistas, se ele seguir o lado leve da espiritualidade, mas pode ser um ano muito kármico se ele continuar no caminho que ele vai, focando no exterior, focando no comunismo, politicagens, negociatas e tal, e sem seguir o lado da sabedoria, o lado da verdade, da justiça e dos mais fracos. Ele fala muito em discurso, mas, por exemplo, direitos humanos na Bahia não é tão respeitado, que é governado pelo PT, e eles ignoram, fingem não ver. Direitos trabalhistas também não são tão respeitados, eles não fiscalizam tanto. Eles fazem um joguete, firula e tal, fingem que defendem direitos humanos, mas a gente vê toda a politicagem do PT no Congresso. É o deles primeiro, o deles depois, e depois de depois é que vai pensar no povo. Então, se o PT não mudar, terá muitos problemas em 2024, 2025 e muito problema no final do governo, e talvez não consiga eleger o sucessor do Lula ou reeleger o Lula, se não mudar a forma de governar.